honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olá, queridos, bem-vindos. Eu sou Ingrid e este é o canal Vida com Cristo. E o assunto de hoje será sobre o padrão divino para os filhos cristãos. Então, assiste até o final e seja abençoado. Os filhos devem honrar e respeitar os pais, pois é um mandamento com promessa. E nós podemos ver em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 3, que nos diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, honrar pai e mãe é um mandamento com promessa e o único mandamento com condição de bênção. Nas leis que Deus deu a Moisés para os filhos, um dos mandamentos, que é honrar aos pais, é o único mandamento que está ligado a uma promessa e a uma condição de bênção. E lá na palavra de Deus, em Malaquias 4, nós podemos ver que nos diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, que lhe dei lá em Horebe para todo o Israel. E nos diz assim que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. E este mandamento de honrar pai e mãe, nós vemos no Antigo Testamento, mas também nós vemos no Novo Testamento, onde Jesus, através de um sermão, ele fala que honra teu pai e tua mãe, e se tu não honrares o teu pai e a tua mãe, tu serás amaldiçoado e até mesmo executado. Isso se encontra lá em Mateus 15, 3 e 9. E nós sabemos que aquele que não honra o seu pai e a sua mãe, ele não é abençoado, pois ele tampouco honra a Deus. Então é muito importante honrar pai e mãe. Os filhos devem obedecer os ensinamentos dos seus pais, pois os seus pais já estão maduros e já possuem conhecimento para orientá-los, e eles, os filhos, muitas vezes não saberão rejeitar o mal e fazer o bem. Por isso é necessário honrar o pai e a mãe e seguir os seus ensinamentos. Os filhos devem ser obedientes aos seus pais, pois a desobediência é descrita na Bíblia como pecado. E nós podemos ver que Paulo descreveu os efeitos dos pecados nos filhos. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 30 e 31, nos diz assim: desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Os filhos devem valorizar os esforços feitos pelos seus pais. Quantas noites mal dormidas, quantas vezes deixa as necessidades para atender às necessidades dos seus filhos. E nós podemos ver na palavra de Deus que os filhos devem ter obediência e honra aos seus pais, porque a palavra nos diz que tu terás bem
e terás muito tempo sobre a terra. E nós sabemos que o pecado, ele pode encurtar a vida dos jovens. Nós vemos muitos jovens que vão, através da desobediência, vão para o mundo das drogas, para o crime, desobedientes aos seus pais. E com isso, sua vida é encurtada. Eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de ter nascido num lar cristão, ao qual muitos gostariam. Pela misericórdia de Deus, eu acredito que essa foi a maior bênção que Deus deu para a minha vida, ser criada dentro dos princípios da sua palavra, ensinada com muito amor, cuidando e observando as palavras de Jesus. E as 4 razões para obedecer aos pais. Porque eles são cristãos, porque isto é justo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, como nós vimos, a Bíblia nos ensina que os desobedientes terão a vida encurtada na terra. E nós podemos ver que os filhos devem honrar, amar e obedecer aos seus pais, e com isso estão honrando a Deus. E nós podemos ver na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, no capítulo 12, que nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Vários homens de destaque na Bíblia aprenderam a adorar a Deus quando ainda eram crianças. Nós podemos ver que Moisés, Daniel, Samuel e Timóteo, eles eram levados ao templo. Num desses encontros, nós vemos que Mateus 21:16 nos fala a palavra do Senhor. Da boca dos meninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Os filhos devem ser ensinados a confiar no Senhor e na sua palavra. Devem aprender a apartar-se do mal e fazer o bem. E os deveres dos filhos são guardar a palavra, honrar pai e mãe, ouvir a instrução do pai, ser motivo de alegria, ser humilde, ser sujeito aos mais velhos e ser vigilante. Se os filhos andarem de acordo com tudo isso, honrando aos seus pais e vivendo através da sua palavra, então eles irão bem e viverão muitos anos sobre a terra. Então, honra o teu pai e a tua mãe e seja um filho abençoado. Use o perdão para garantir uma vida feliz para você e para a sua família. E se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e não perca o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.